Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse lindo, maravilhoso e grandioso canal. E hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar de um tema importantíssimo: as famosas leis do mercado, as famosas 3 leis que regem o mercado de acordo com Richard Wyckoff. É isso aí. E quais leis são essas? A lei da oferta versus demanda, a lei do esforço versus resultado e a lei da causa e do efeito. É isso aí. E é importantíssimo, galera, que vocês entendam a fundo essas 3 leis, que são elas que estão à base para você entender o porquê que os preços se movimentam e também como rastrear a intenção e a movimentação, as possíveis e prováveis movimentações dos preços. É isso aí. Então vamos lá que tem muita coisa e isso é para você que quer realmente se transformar num trader de sucesso, num trader profissional e quer entender realmente o que ocorre por detrás da movimentação dos preços e como utilizar isso a seu favor. E galera, quando você entende realmente a fundo essas leis, você tem um diferencial em relação aos outros, você entende uma das lógicas do mercado, um porquê das coisas. Então você começa a ficar livre desses setups engessados, dessas formulazinhas mágicas, você começa a raciocinar como um trader. Por quê? Porque você está entendendo a origem, o porquê da formação e evolução dos preços. Então, meu amigo, senta aí, papel e caneta na mão, que vai ter muita coisa hoje. Papel e caneta na mão que a aula vai começar! E antes de começar, amigo, presta atenção, porque se realmente não entender isso, se não levar isso a sério, dificilmente vai conseguir ter sucesso no mercado, porque essas são as 3 leis que regem o mercado. Então vamos lá. Presta atenção! Então, galera, de acordo com Richard Wyckoff, o mercado ele é regido por 3 leis: oferta versus demanda, esforço versus resultado e causa e efeito. O que é a lei da oferta versus demanda? Galera, é muito simples. Demanda, galera, é a procura por algo, a vontade, é o desejo de comprar algo. Então, quando nós dizemos que está tendo muita demanda, significa que está tendo muita procura, está tendo muito interesse comprador. E quando a gente diz que tem muita oferta, tem muita gente ofertando aquele produto. No caso do mercado financeiro, tem muita gente ofertando os ativos financeiros, ou seja, querendo vender aquele produto. E uma das coisas que a grande maioria das pessoas não entendem, galera, é que a movimentação dos preços, ela não ocorre porque tem muita gente comprando, por exemplo, o pessoal diz, né? O preço está subindo porque tem muita gente comprando, ou o preço está caindo porque tem muita gente vendendo. Não, galera. O preço se movimenta por causa do desbalanceamento entre a oferta e a demanda. Como assim? Se tem muita gente querendo comprar, galera, só que tem muita gente querendo vender, tá tendo negociação naquela faixa de preço, o preço não sai do lugar. Ou seja, a demanda, ela está igual à oferta, a demanda está proporcional à oferta. Pode ter muita gente querendo comprar, mas se tiver muita gente querendo vender, o preço não sai do lugar. Ou seja, não é porque tem muita gente querendo comprar que o preço vai subir, ou tem muita gente querendo vender que o preço vai cair. Não, o preço só sobe quando há um desbalanceamento, ou seja, tem muita gente querendo comprar, mas tem pouca gente querendo vender aqui, por exemplo. Então o preço vai ter que fazer o quê? Para ele consumir tudo que ele precisa, para ele comprar tudo que ele precisa, ele vai ter que buscar ofertas em faixas de preço cada vez mais altas. Ou seja, eu quero comprar 10 notebooks para montar um escritório. Um exemplo. Só que nessa faixa de preço que eu quero pagar, só tem 2 vendendo. Só que vai ter mais 3 vendendo aqui, mais 4 vendendo aqui, mais 5 vendendo aqui nessas faixas de preço. Ou seja, se eu tenho urgência, eu vou ter que fechar negócio com essa galera, ou seja, o preço sobe. Isso é exatamente o que acontece no mercado financeiro. Ou seja, não é porque tem muita gente comprando, porque há um desbalanceamento. Tem mais gente querendo comprar nessa faixa de preço do que gente querendo vender. Logo, pessoa que quer comprar vai ter que buscar níveis de preço cada vez mais alto. E a oferta é a mesma coisa. Se tem muita gente querendo vender, mas tem muita gente querendo comprar, o preço não sai do lugar. Agora, se eu tenho necessidade, urgência de vender, quero vender um carro a 100 mil reais, só que não tem ninguém querendo pagar esse carro a 100 mil reais. Lá na OLX tem um cara falando que compra esse carro a 80 mil. Só que se eu tiver urgência em vender aquele carro, eu tô querendo vender a 100 e o cara querendo comprar a 80. Ou seja, eu tenho urgência, eu vou ter que aceitar vender por 80 caso realmente eu queira vender esse carro. O que acontece? Há um desbalanceamento entre oferta e demanda. A oferta, nesse caso, nessa faixa de preço, ela é maior do que a demanda, porque não tem demanda nenhuma nessa faixa de preço. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que procurar uma faixa de preço onde a oferta é igual à demanda e eu consiga, realizar a minha negociação. Ou seja, o que deslocou o preço de 100 para 80? O desbalanceamento. Não tinha demanda aqui em cima, eu tive que buscar demanda em níveis de preço cada vez mais baixos. Então é por isso que o preço desloca. Não é porque tem muita gente vendendo ou muita gente comprando. Não, porque tem um desbalanceamento. Deixa eu te dar um exemplo muito didático. Vocês lembram quando teve aquela greve dos caminhoneiros, a primeira greve dos caminhoneiros? O que aconteceu? Ficou tudo parado, a gasolina, o combustível não chegava nos postos de gasolina. O que os donos dos postos fizeram? Tinha muita demanda por gasolina, tinha filas e filas no posto,
todo mundo querendo gasolina, tinha pouca gasolina dos postos de gasolina. O que aconteceu? Teve dono que botou, na época a gasolina acho que era uns R$4, teve dono de posto que botou gasolina a 7, a 8, a 10, a 12 reais. Por quê? Porque a demanda era muito maior do que a oferta, tinha pouca gasolina sendo ofertada. O dono da gasolina, né, o dono dos postos de combustível falou, opa, como a oferta é escassa, eu posso cobrar o que for, posso jogar o preço lá em cima, que a demanda é tão maior que a demanda vai querer buscar esse preço. Por quê? Porque o cara tem um jeito, ele vai querer pagar, ele aceita pagar esse preço mais caro. Por quê? Porque a oferta é muito mais escassa. Então, no caso do posto de gasolina, o pessoal aceitou, tive gente que abastecia naquela época a gasolina a R$4, o povo pagava R$7, R$8. Por quê? Porque a demanda era muito maior do que a oferta. Logo, o preço sobe. A gente pode fazer a analogia contrária, por exemplo, esse exemplo do carro aí. Você tem 100 pessoas querendo vender um carro do mesmo modelo parecido a R$100 mil. Só que não tem 100 pessoas querendo comprar esse carro a R$100 mil. Um ou outro vai conseguir fechar a negociação ali, porque um ou outro vai aceitar pagar. Só que a grande maioria tá ali na faixa de preço dos 90 mil, por exemplo. O pessoal que quer vender a 100 vai ver que o pessoal tá todo mundo comprando a 90. E eu vou ter que abaixar o meu preço para poder fechar o negócio. E se eu deixar aqui no 100, pode demorar demais, só que eu tenho urgência, eu quero negociar agora. O cara que tá pagando a 90 vê que tem uma oferta muito grande, vai falar assim: eu não vou pagar 100 não, meu amigo. Se você quiser, você que paga os 90 aqui. Então o que? Teve um desbalanceamento, o cara vai e abaixa o seu preço para poder fechar o negócio. Ou seja, quem realmente entende o mercado, no caso o comprador, vai ver que tem muita oferta e fala assim, opa, tem poder de barganha. Não, meu amigo, só pago 90, se você quiser, você que vem aceitar o meu preço aqui, porque eu não vou pagar o 100 não. Beleza? Nisso o preço desloca. Então, galera, essa é a primeira lei do mercado, é a lei da oferta e da demanda. É isso que movimenta os preços, é interesse. Porque quem quer pagar barato. E quem quer vender caro. A pessoa que quer vender, ela só vende mais barato quando tem urgência. E a pessoa só compra caro quando ela tem urgência. Ou quando é bobo. Mas a grande maioria das pessoas, quando quer comprar algo, faz o quê? Quer comprar cada vez mais barato. Fica chorando desconto, fica esperando promoção, fica esperando uma oportunidade. E no mercado financeiro não é diferente. Paga caro. Quem não entende realmente como as coisas funcionam, acaba comprando as coisas no topo, no alto, e depois tem dificuldade de vender, porque já comprou no limite. Então fica a reflexão. Essa é a primeira lei, de acordo com Richard Wyckoff, a lei da oferta versus demanda, uma das leis mais importantes do mercado. A segunda lei, galera, é a lei da causa e do efeito. Como assim? Como eu disse, né, por esse movimento, pelo desbalanceamento entre a oferta e a demanda. Só que os grandes players, os caras que realmente movimentam o mercado, eles conseguem manipular a movimentação dos preços exatamente para criar o interesse nas pessoas a pagar cada vez mais caro e criar o interesse nas pessoas a vender cada vez mais barato. Por quê? Pensa comigo. Eu sou um grande player, eu tenho que montar uma posição gigantesca, né, naquele determinado ativo que eu quero comprar. Só que se eu começar a comprar demais, de acordo com a lei da oferta e da demanda, se eu estou demandando demais um ativo, o que acontece? O preço sobe. Mas eu que quero comprar, eu não quero comprar nada caro, eu quero comprar barato. Então, para eu que quero comprar, é muito mais interessante, ao invés de eu ficar comprando, eu gerar um interesse nas pessoas de vender. Porque aí as pessoas que estão querendo vender aqui, elas vão vir e vão vender para mim, no preço que eu quero pagar. E como que faz isso? Através de um pânico. Então a gente diz que o mercado financeiro é completamente manipulado, e ele é completamente manipulado exatamente para quê? Para gerar o interesse nas pessoas de vender barato, porque eu quero comprar barato, ou, caso eu queira vender caro, gerar o interesse nas pessoas através de uma euforia de comprar cada vez mais caro para essas pessoas se virem de liquidez, para eu poder vender lá em cima e vender caro para eles. Então a lei da causa e do efeito é exatamente isso, entender o porquê os preços se movimentam, entender o que está acontecendo, a causa, o fato gerador do efeito. E o efeito é o quê? Simplesmente a consequência dessa manipulação. E a gente consegue manipular o mercado, a gente não, né? Os grandes players, através de duas maneiras. Consegue manipular o mercado através da lei da oferta e da demanda, montando suas grandes posições, vou dar um exemplo, ou através de notícias. Como assim? Se eu quero comprar algo barato, o pessoal está vendendo caro, eu tenho que gerar um pânico nesse povo, achar que vai tudo despencar, caso eles não vendam logo, eles vão perder dinheiro. Então, o que eles fazem? Soltam algumas notícias negativas, o pessoal acha que aquele mercado vai despencar e fala assim, não, então já vou vender logo. Ele aceita pagar aquele preço que eu estou pedindo, porque o medo que eles têm do mercado cair cada vez mais é maior do que simplesmente aquele prejuízo que ele vai ter caso ele venda um pouco mais barato. Só que eu estou aqui pronto para comprar
através desse pânico que foi gerado pela manipulação das notícias. Só que a gente também consegue manipular os preços através da lei da oferta e demanda. Ah, por exemplo, eu quero comprar 100 milhões de dólares de um ativo, só que eu não quero comprar tudo de uma vez. A demanda é tão grande, o preço sobe. Então eu compro um pouquinho, vendo um pouquinho, compro um pouquinho, vendo um pouquinho. Porque se eu estou comprando e o povo vê o preço subindo, eles vão querer comprar também. E se eu começar a vender e eles veem o preço caindo, eles vão começar a vender também. Então o preço fica lateralizado e eu vou enchendo meu carrinho de pouco em pouco. Eu compro 1000 ativos daquele, vendo 800, sobra 200. Eu compro mais 1000, vendo 800, sobra 200. E vou enchendo meu carrinho de 200 em 200 até eu ter a quantidade toda. O que isso acontece? Aquelas famosas consolidações. Então o povo fala: nossa, o mercado está consolidado porque não está tendo interesse. Não, meu amigo, muito pelo contrário. O interesse é tão grande que os grandes players ficam manipulando a lei da oferta e da demanda exatamente para montar toda a sua posição, ao invés de simplesmente sair comprando cada vez mais caro. Então o que acontece? Depois que eles montam todas as suas posições naquelas famosas consolidações, eles só precisam dar um tapinha pro mercado dar aquele salto para cima, por exemplo, caso ele esteja comprando. Isso vai acionar todas as ordens de stop da galera que está vendida. E ordem de stop de quem está vendido é o que? Compra. Nisso o mercado pega a famosa tendência. Então vamos lá. A causa que gera uma consolidação é a manipulação dos preços. Então a manipulação dos preços causam uma consolidação. Então a consolidação é o efeito. O que causou foi a manipulação. O que aconteceu? Consolidou. Essa consolidação é um efeito. A lei da causa do efeito. Então depois que o mercado está consolidado e ele já encheu seu carrinho de compra, o que ele quer fazer agora? Ele quer que o preço corra, quer que o preço suba. Então ele só dá um tapinha, o preço pular para máximo daquela consolidação, atravessar um rompimento ali. O pessoal adora operar rompimento. Vai entrar aquela galera comprando, por exemplo, e também vai entrar aqueles stops de quem está vendido. Logo, uma tendência, uma movimentação grande, ela é o efeito. Qual que é a causa disso? Toda aquela consolidação. Porque aquela consolidação foi o carrinho que a gente foi enchendo, depois só deu um tapinha de baixo para cima, jogou o preço ali para fora daquela consolidação. O resto o próprio mercado faz aí, acionando suas ordens de stop da galera e as ordens compradoras de quem adora operar rompimento. Logo, os movimentos grandes, as tendências, nada mais são do que efeito da consolidação, que é a causa. Então essas são as duas maneiras de nós interpretarmos a lei da causa e do efeito. E isso é importantíssimo realmente para você entender como os preços se movimentam. Nós vamos falar depois outro vídeo sobre as 4 fases do mercado. E essas duas que eu falei, consolidação e tendência aqui, são uma das 2 fases e mais para frente a gente vai falar sobre isso. Beleza, galera? Agora nós vamos para a terceira lei, a lei do esforço versus resultado, que é uma das leis mais importantes, nós falamos muito isso, que é a análise do preço e volume. Como assim? Lei do esforço versus resultado. Eu não vou entrar tão profundo, vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou dar uma introdução que já vai com certeza clarear sua mente. O que acontece, galera? Lei do esforço versus resultado. Para quem já opera no mercado, se você vê um candlezão grande com pouco volume e um candlezão grande com muito volume, eles têm significados iguais ou diferentes? Mas, na minha opinião, significados completamente diferentes. Da mesma maneira que um candle pequeno com muito volume e um candle pequeno com pouco volume também tem significados completamente diferentes. Por quê? Porque o volume é o combustível do mercado. O volume é o quê? É o esforço. O resultado é o quê? Quantos preços andam. Então, o quanto os preços andam é proporcional ao esforço que a gente aplica, ao volume. Eu gosto de dar o exemplo do carro. Pô, se eu estou empurrando um carro, eu vou deslocar X metros, por exemplo. Se eu tenho mais 3 pessoas me ajudando a empurrar o carro, na teoria, eu tinha que empurrar esse carro 3 vezes mais. Só que às vezes acontece do carro andar metade do que eu tinha empurrado antes. Pô, o resultado está desproporcional ao esforço, tem alguma coisa errada. Isso acontece na leitura do preço e volume, ou seja, a gente tem que analisar preço juntamente com volume, a gente não pode analisar preço simplesmente por si só preço. Por isso que a gente diz que, na nossa opinião, price action puro não funciona, porque eles ignoram a leitura do volume. Só que, meu amigo, carro sem combustível não anda. Então, toda vez que a gente for analisar o desenvolvimento e o avanço dos preços, a gente tem que analisar o que o volume está fazendo nisso. Se está em harmonia, ou seja, quanto mais volume entra, mais os preços realmente andam, ou se está tendo uma desarmonia, está tendo uma divergência. Como assim? Pô, tá entrando muito volume, mas o preço não está andando. O que isso significa? Significa que está entrando uma força contrária. Ou seja, está entrando uma força contrária, a oferta fica ali proporcional à demanda, o preço não se desloca. Tá vendo as coisas se ligando? Lei da oferta e da demanda, por isso que o importante é entender isso. Pode estar entrando muito volume de negociação e o cara fala assim: nossa, tá entrando muito volume, esse mercado vai disparar. Mas pô, se tá entrando muito volume, às vezes tá entrando muito volume, tá entrando força contrária ao movimento. Essa força contrária ao movimento tá parando o movimento. Aí o preço não desanda, aí o preço não desenvolve. O que isso significa? Força contrária entrando. Pode estar entrando muito volume, mas não é a hora mais de ficar pensando em compra
compra, por exemplo, caso do movimento de alta, porque significa que tá entrando força contrária, só que a grande maioria das pessoas leem como, nossa, tá entrando muito volume, eu vou sair comprando que esse trem vai romper pra cima. Esse trem vai romper suas pregas, meu amigo, se você ficar comprando num contexto desse. Beleza, galera? Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, vou fazer um vídeo específico para cada lei, bem mais aprofundado. Isso aqui foi só um vídeo introdutório das 3 leis do mercado, para você entender a real importância de se aprofundar nisso e o impacto que isso vai ter nas suas operações, meu amigo. Porque quem é trader de verdade raciocina como trader, entende como as coisas funcionam e não ficam presos a setupzinhos engessados. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Então, vamos jogar aquele velho e bom jogo do YouTube. Curte aqui embaixo, compartilha, se inscreva no canal e nos vemos no topo. Valeu, galera. Fui!